Olá gente, eu sou o Lucas Docas e neste vídeo falarei sobre o que não é medievalismo. No último vídeo falei sobre o que era medievalismo e sobre suas divisões internas de uso. E eu acredito que algumas dúvidas devem ter restado sobre o vídeo anterior. Para isso tentarei responder agora com este vídeo. Primeiro vamos responder a parte mais fácil. Medievalismo se refere somente a assuntos que ocorreram na Europa ao longo do período conhecido como Idade Média. Então, se um assunto ocorreu em outro lugar ou em outro período e não tem relação nenhuma com o que ocorreu na Europa durante o período medieval, esse assunto não deve ser considerado como um assunto medievalista. Um exemplo disso seria o feudalismo japonês, que pode se assemelhar ao feudalismo europeu, mas que por ter ocorrido em outro lugar, e talvez em outro momento, e não ter um vínculo tão claro com o feudalismo europeu, não deve ser considerado um assunto medievalista. Nesse canal, até trataremos de assuntos como esses, para efeitos de comparação, mas nunca como assuntos principais. Outra dúvida que eu imagino que vocês devem ter ficado é: e sobre os assuntos fantasiosos que aparentam ser medievais? Tipo jogos onde magos lutam com dragões com armas mágicas? Para responder isso, utilizarei o argumento de Umberto Eco, que ele fundamenta como teoria de neomedievalismo. Neomedievalismo, pelo que eu entendi do que ele fala, é algo assim, tipo, você preserva a aparência de coisas medievais, faz um mundo que tenham todas as aparências similares a coisas que ocorreram na Idade Média, mas que nada de sua lógica segue a mesma lógica. Talvez algumas coisas até sigam a mesma lógica, mas tipo, eles não se importam em preservar a lógica do que ocorreu na Idade Média. Um exemplo mais para explicar melhor isso seria O Senhor dos Anéis. Nele é bem claro a questão do neomedievalismo, da estética apenas. Vocês podem notar que ele utiliza uma estética de mitologia germânica antiga. Você vê, tipo, magos como o Gandalf, que é inspirado em deuses germânicos antigos, os povos, as divisões deles, coisa assim que lembra um pouco a mitologia germânica antiga, mas lembra só na estética. Porque se você observar bem, em nenhum momento eles falam que o Gandalf é algum tipo de deus, ou que tipo de deus ele é especificamente, qual são os cultos religiosos, como funciona a religião de cada povo, qual é a relação entre as famílias. Por sinal, o Senhor dos Anéis, vocês percebem que a maior parte dos personagens não tem nem sobrenome, né? E se vocês observarem, na Idade Média, o sobrenome é uma coisa de suma importância para as pessoas. É isso que os definia, até mais que o próprio nome delas. Não haviam brasões. O efeito das armas não seguia necessariamente a lógica das armaduras e coisas assim. As criaturas místicas. E sobram exemplos. Neomedievalismo é uma coisa que eu falarei mais pra frente em outros vídeos, para efeito de comparação, para mostrar que tal assunto específico não é medievalista e coisas do tipo. E eu acredito que com esse exemplo, Senhor dos Anéis, vocês entenderam bem, né? O que é medievalismo, o que é neomedievalismo e o que não tem nada a ver com medievalismo, esses exemplos que eu coloquei nesse vídeo. E por esse vídeo é isso. No próximo vídeo tentarei explicar a diferença entre pessoas que são medievalistas, que são neomedievalistas e que não são medievalistas. E de como você vai explicar isso para uma pessoa que não sabe a diferença entre os três. Por enquanto é isso, gente. Tchau!